Bom, ministra, em primeiro lugar, bem-vinda à ONU News em português. É uma grande alegria para a gente receber você aqui no nosso estúdio. E eu queria começar te perguntando qual é a sua mensagem principal, o que você traz como mensagem para essa conferência, para esse fórum permanente que está acontecendo e começa hoje aqui na ONU. Sim, esse fórum, né, é muito importante para os povos indígenas do mundo, que é o lugar onde as lideranças vêm trazer as demandas dos países, né, vêm fazer as denúncias. E nesse momento, o Brasil comemora o Ministério dos Povos Indígenas, né, é um ministério inédito e tem não só um indígena, mas uma mulher indígena à frente. E isso para nós é muito significativo. E então a gente traz aqui agora, né, nesse fórum, esse momento que o Brasil está passando, né, essa retomada da discussão da política indigenista e agora não mais com outros falando por nós, mas com representação indígena também na FUNAI. É a primeira vez que a FUNAI está sendo presidida por uma indígena, né, e uma mulher também. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, né, também está sendo conduzida por um indígena. Então, é um momento que realmente assim, marca um novo tempo na história dos povos indígenas no Brasil. E claro que, atrelado a essa representação, nós queremos trazer a pauta indígena para o centro do debate público. Afinal de contas, temos vários tratados internacionais que já reconhecem povos indígenas como os maiores guardiões do território, da biodiversidade, povos indígenas com conhecimento tradicional, também considerado conhecimento científico pelo Acordo de Paris, né? Então é hora de a gente transformar agora todos esses tratados em políticas públicas efetivas. E a senhora acredita que na arena internacional essa maior representatividade dos povos indígenas também tem avançado? Como é que é a sua experiência? Você que já acompanha, a senhora que já acompanha esse fórum há muitos anos, né? E vindo agora, né, como a primeira representante indígena do Estado brasileiro, como é que você observa a questão da representatividade nesse espaço do fórum multilateral? Eu acho que a representação indígena tem aumentado bastante em vários países, né, indígenas ocupando espaços no poder executivo. A exemplo, aqui a secretária Debbie Haaland, né, nos Estados Unidos, acho que é um, uma participação relevante, né, muito relevante. Tem uma mulher indígena também nesse lugar. E aqui no fórum, pelo que eu percebi hoje, acho que precisa aumentar mais a representação indígena dos países, né, aqui no Fórum Permanente. Em algum momento parece que já teve muito mais representações, né? E agora eu acho que é hora dessa retomada também, da gente ocupar os espaços nos nossos países, mas também marcar essa presença forte aqui nas Nações Unidas, né? Afinal de contas, aqui é esse bloco de países, né, importante para o mundo, que tem posições assim, com boa repercussão. Então, aqui é muito importante que a nossa voz também seja fortalecida. Perfeito. E agora, ministra, passando para o contexto brasileiro, território Yanomami, né, conforme já foi reportado por diversos veículos nacionais, de imprensa, internacionais também, ali existe uma situação de saúde pública, uma situação humanitária, uma situação de conflito. Como a senhora percebe esse contexto, qual é a sua análise desse contexto e, na visão da senhora, quais são os passos que ainda faltam para acabar com o sofrimento da população Yanomami? É, são muitos passos ainda que precisam ser dados para tirar o povo Yanomami dessa situação de calamidade, de crise humanitária, de crise sanitária que a gente encontrou, né? Isso é resultado de anos de abandono do poder público, né? De uma desassistência à saúde, mas também é fruto de uma conivência que foi do governo passado com a invasão do território para a exploração garimpeira. 20 mil garimpeiros dentro do território Yanomami, né? 30 mil indígenas. Então, é um território em disputa
ali, né, dos garimpeiros, das pessoas envolvidas na atividade garimpeira, que circulavam ali livremente. E tudo isso impediu os Yanomami de viverem a sua vida plena, né, a sua dignidade. Então, é uma área de difícil acesso, né, uma área remota, que precisa de muita estrutura para garantir que as equipes de saúde cheguem de forma suficiente para garantir a construção de uma outra estrutura para fazer esse atendimento, né? É uma área que tem ali uma base do Exército, e do Exército depende também a construção de uma pista de uma pista de pouso, que possa suportar um avião maior, né, para pouso e assim levar mais materiais, né, instrumentos para a construção de hospitais, inclusive. Então, é um trabalho integrado, né, de forma articulada com mais 8 ministérios. O Ministério dos Povos Indígenas assume essa liderança, né, e aí tem o Ministério da Justiça, que tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, né, que trabalham nessas ações, o Ministério do Meio Ambiente, que aí vem o IBAMA, né, aí a FUNAI, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério do Desenvolvimento Social, né, o Ministério da Saúde, que está acompanhando todas as ações, né, para garantir ali essa assistência, né, da saúde, as equipes no território. E estamos nesse momento ainda no emergencial, ainda tirando a emergência. E temos um plano de continuidade, porque é preciso garantir agora que saia dessa situação de emergência, mas que a gente mantenha essas ações ali, né, fiscalizando, monitorando, para evitar a volta desses invasores para dentro do território Yanomami. Então, são ações a prazo curtíssimo, né, imediato, que é o que a gente já fez e o que estamos fazendo agora em curto prazo. Tem ações a médio prazo, que são essas construções de postos de saúde, de hospitais dentro do território, né? E a longo prazo, que é manter essas entradas e saídas ali com monitoramento e fiscalização da Polícia Federal e IBAMA, né, para poder controlar essa saída ainda, que ainda tem muitos garimpeiros ali dentro, né, para controlar essa saída e evitar o retorno. E nesse curto prazo, qual a senhora considera que é a principal prioridade? Olha, a gente está restabelecendo a saúde, né, das crianças, que estavam morrendo, muitas crianças ali toda semana. Então, acho que a principal coisa é salvar essas vidas, né? Salvar a vida dessas crianças, restabelecer a saúde das crianças e dos idosos, né? Devolver os indígenas que estavam em Boa Vista, que já tiveram um atendimento e já estão com alta para voltar, que eles estavam sem estrutura nenhuma para voltar para suas aldeias, né? Então, devolver esses indígenas para suas aldeias e retirar esses garimpeiros. Porque enquanto eles estiverem ali, os Yanomami também não têm segurança para voltar para dentro das suas aldeias.